Agora quero te contar essa aqui, presta atenção, vem comigo, que é uma história que vai te surpreender. Um crime que envolve muitos mistérios. Você vai ver em primeira mão essa história aqui no Balanço Geral. Esmeraldo Retamero, um comerciante com empresas em Araucária, Contenda e Lapa. Ele foi morto a tiros quando chegava na casa onde morava com a família, na chácara em Contenda. O crime aconteceu na noite do dia 15 de abril. A única testemunha desse crime, a esposa do comerciante, contou aos policiais que 2 homens chegaram, atiraram contra o Esmeraldo, roubaram o dinheiro que estava numa bolsa em cima da mesa da cozinha e fugiram. Agora a polícia segue 2 linhas de investigação. A de latrocínio, que é roubo seguido de morte, e a de homicídio. Inclusive, o delegado responsável pelo caso não descarta a possibilidade do roubo ter sido usado apenas como disfarce para encobrir o crime de homicídio. Nós entramos nesse caso e vamos te contar do jeito que só o BG sabe contar. Põe no ar. Um homem conhecido pela educação e o respeito com os funcionários. Desses 5 anos que eu estou trabalhando aqui, eu nunca vi assim uma briga, uma encrenca. Ele sempre foi ótimo patrão para nós. Era sempre eles chegavam cedo, 7, 9 horas, eles chegavam cedo na loja. Eles vinham, era bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que tá as coisas na loja? Assim, aspecto de outras coisas, não tem o que falar. Sempre foi bom patrão para nós. Mais um empresário, também conhecido por desrespeitar as leis. Esse era Esmeraldo Retamero, de 38 anos. Casado, pai de uma menina com pouco mais de 1 ano e com passagens pela polícia por porte ilegal de arma, crime ambiental, participação em rinhas de galo, ameaças e até a suspeita de matar animais de vizinhos. Um homem que gostava de andar armado. Ele foi preso, acho que 1 ou 2 vezes, pelo crime de porte irregular de arma de fogo, né? E consultando os registros de boletim de ocorrência, onde ele está envolvido com outras pessoas, há um registro de um boletim de ocorrência de ameaça, né? Decorrente aí de um atrito que ele teve com um vizinho, e nesse atrito aí, ao que parece, ele efetuou um disparo de arma de fogo contra um cão. Não necessariamente há registro de que ele seja uma pessoa violenta, porque eu não encontrei, pelo menos, nenhum registro de boletim de crime contra a pessoa, lesão corporal, esse tipo de coisa, né? Só realmente o crime ali de ameaça com relação ao vizinho. Esmeraldo Retamero era proprietário de comércios de hortifruti granjeiros nas cidades de Araucária, Contenda e Lapa, na região metropolitana de Curitiba. No último dia 15 de abril, o empresário foi assassinado na frente da chácara que morava. Das imagens de uma câmera de monitoramento de um barracão vizinho, o carro do empresário aparece passando indo para a chácara dele, que fica próximo, por volta da 00:55. Ao entrar na propriedade e fechar o veículo, o vulto de 2 pessoas aparecem saindo dos fundos da casa. Nesse momento, Esmeraldo Retamero teria sido surpreendido pelos assassinos e morto. Segundo a esposa que presenciou o crime, os assassinos, após atirarem em Esmeraldo, levaram uma pochete do empresário, com cerca de R$5.000. Mas a morte do empresário, com características de latrocínio, não é a única linha de investigação. Para a polícia, a esposa do empresário chegou a contar que no momento em que ele foi baleado pelos criminosos, os assassinos chegaram a dizer uma frase: quem mandou ele mexer com uma mulher casada, dando a entender que o crime pode ter sido encomendado. É o roubo com resultado morte, latrocínio. Mas não há, nesse início de investigação, possibilidade de excluir uma segunda linha, né, investigativa aí, que seria um homicídio qualificado, justamente pela essa frase empregada aí durante o suposto roubo, né, e que daria ali aso à investigação de um homicídio ali, talvez por vingança, alguma coisa nesse sentido, mediante pagamento, né, praticar o crime. Até agora, a polícia já ouviu pelo menos 3 testemunhas.
Um vizinho, a esposa e o irmão do empresário, que disse aos investigadores que Esmeraldo estava recebendo ameaças. Tem alguns relatos sobre ameaça, mas são todas linhas a serem pesquisadas, né? Não tem como a gente verificar nada, empregando alguns métodos próprios da investigação de homicídio já, né? Homicídio doloso com autoria incerta. A gente ainda tem que percorrer ali os últimos passos da vítima. Os últimos passos são dizer o que ela fez no dia do crime e o que ela tinha de últimos passos imediatos, né? As relações com outra pessoa, tal, e aí verificar se tinha ou não alguma inimizade forte que justificaria um crime de homicídio. Na chácara onde o crime aconteceu, tentamos falar com Daniela Retomeiro, esposa do empresário, mas mesmo o carro dela estando na garagem, ela não nos recebeu e nem atendeu às nossas ligações. Grave seu recado. Você só será tarifado ao final. Como os criminosos fugiram levando R$5.000 e deixaram para trás o carro do empresário e outros pertences, a polícia não descarta a linha de latrocínio, mas trabalha também com a possibilidade de homicídio motivado por um relacionamento extraconjugal. Quando a gente chegar numa motivação para o crime, a gente provavelmente vai estar apontando algum autor. Há 38 anos, o empresário, ele foi morto na chácara dele em Contenda. Ele tinha negócios na Lapa, tinha negócios em Contenda, negócios em Araucária, trabalhava com hortifruti granjeiros. Foi morto na noite do dia 15 de abril, quando chegava em casa. 38 anos. Quer dizer, gente batalhadora. Ele estava com a mulher há 10 anos, mas já vivia com ela antes, mas estava casado há 10 anos. E construíram esse comércio de frutas, de hortifruti granjeiros. Na Lapa, Araucária, Contenda. Os funcionários diziam que era um bom patrão. Mas a ficha dele tinha algumas coisinhas lá. Não era, como disse o delegado, doutora Márcia Marcondes, nada de violência contra a vida. Mas tinha lá uma rinha de galo aqui, um negocinho lá, tal, né? Gostava de andar armado, papapá. Quer dizer, tinha um negócio aí. É que são delitos que se vê normalmente nessa região mais rural. Às vezes uma arma para se proteger, exatamente por morar numa chácara, levantar de numa madrugada fazenda. para sair cedo para fazer uma entrega, ir para o Ceasa, voltar e tal, aquela mas coisa não com a devida regularização. Então, não são crimes que apontem a que ele efetivamente fosse uma pessoa dada à violência. Mas tem um detalhe aí, doutora Márcia. Antes, deixa eu interromper. Me dá uma licença, deixa eu fazer um parênteses aqui. Só para completar aqui. Homem bom lá com o patrão, como patrão, né? Aí tá, beleza. Tinha esses delitos. Esses delitos, essas manchinhas aí no currículo e tal, né? Mais na hora do crime, diz que ouviram que falaram assim, vai mexer com a mulher casada. O que realmente passou a levar essa situação, além de que a investigação fosse para a situação de homicídio e não de latrocínio, porque além de se ter um universo de coisas para levar, ele levou apenas aquilo que estava ali próximo, o dinheiro, né? Não se levou veículo, não se levou outros objetos, tendo essa possibilidade. É uma das circunstâncias que dá um momento que você começa a excluir a situação realmente de latrocínio, mas essa frase, ela também traz muito essa ideia de pessoalidade. Uma vingança que tenha sido feito pelo próprio pessoa que se sente vítima disso, né? Ou que tenha sido feita isso por paga, né? Por terceiros. Pois é, e há alguma... Crime é crime. Morreu, morreu. Sim. Né? Atirou, atirou. Matou, matou. Isso é fato. Diante da lei, doutora Márcia, diante da lei, o fato de ser passional ou de ser um latrocínio muda muita coisa? No primeiro momento muda a forma de fazer a investigação. Quando se faz um crime de latrocínio, você pensa no bem primeiro, depois na pessoa. Ou seja, quem teria interesse em levar aquelas coisas? Quando você pensa em homicídio, quem teria interesse em matar aquela pessoa? Então, nesse primeiro momento, pode não parecer, mas ela faz uma grande diferença no início da investigação. Na continuidade, se busca, então, no caso de ser um latrocínio, um evento de roubo com morte.
uma pena específica que vai chegar até 30 anos, né? Quando você fala numa situação de homicídio, esse homicídio já é qualificado. Então, nós não podemos ter uma pena que vai chegar ao alto dos seus 20 anos e na continuidade, a situação do roubo do bem também será penalizado. Só que aí nós temos um agravamento de pena em relação a outra situação. O que é fundamental para a polícia nesse ponto, nesse momento da investigação, para realmente desvendar esse mistério, doutor? Nesse momento, partindo desse princípio que é um homicídio, né? Então se parte da vida da vítima. O que aconteceu nos últimos tempos da vida? Nesse caso dessa primeira informação, que tipo de envolvimento ele possa ter tido com alguma mulher casada que possa levar isso? E isso vai montar, né, o motivo e o autor num único pacote. Bom, esse crime aconteceu no dia 15, faz, portanto, 12 dias. A polícia ainda está trabalhando. Provavelmente já deve ter novidade em breve e nós trazemos para você aqui no Balanço Geral.